Bom dia, meu nome é Bruno Tonetti, sou aluno do segundo semestre de Redes de Computadores da FATEC e agora eu irei apresentar meu projeto, que é um sistema de segurança em conjunto com um sistema de detecção de gás. Esse projeto que será apresentado para a matéria de Laboratório de Hardware e Redes, ministrada pelo professor Wellington Roque. Bom, antes de começarmos a falar do projeto em si, é importante que a gente fale da indústria 4.0, né? O que é a indústria 4.0, né? O que significa esse termo e quais são os impactos, né, dessa indústria. Bom, a indústria 4.0, né, ela também conhecida como quarta revolução industrial, e ela é um termo que engloba, né, algumas das principais tecnologias de automação e troca de dados, né. Ela leva consigo três conceitos, que são os sistemas cyberfísicos, internet das coisas e a computação em nuvem, né. Os sistemas cyberfísicos, eles têm o intuito de controlar algo físico. A internet das coisas, ela é uma rede de objetos interconectadas à internet, né? São uma rede de objetos interconectadas à nuvem, no caso. A computação em nuvem, né? Ela é o que vai demandar recursos para que todos esses processos possam de fato estar sendo realizados. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a indústria 4.0, né? O que é a indústria 4.0? Bom, a indústria 4.0, em essência, ela é tecnologias digitais e a internet das coisas aplicadas ao processo de manufatura, né? E isso, né, acaba gerando o quê? Acaba gerando a criação de sistemas físicos, né, que se comunicam uns com os outros, né, que cooperam uns com os outros, né? E isso acaba trazendo novas possibilidades, né, como, por exemplo, o trabalho remoto. O crescimento da indústria 4.0, né, se deu muito por conta de três fatores, né? Que é a IoT, que é a nuvem também, e também a criação de sistemas cyberfísicos, né? Esses três fatores levaram, né, ao crescimento da indústria 4.0, né? E com isso também ao surgimento de empresas inteligentes, né? E a mudança completa, né, dos processos de manufatura. Bom, agora eu vou citar algumas vantagens da indústria 4.0. Aumento da produtividade. O investimento em tecnologia permite que diversos processos sejam automatizados. Bom, com o investimento na tecnologia, né, você vai conseguir automatizar vários processos, né? Assim, consequentemente, você vai acabar ganhando mais agilidade e precisão na hora de você executar suas tarefas. Ganho em eficiência. Na indústria 4.0, os recursos empresariais são utilizados com mais inteligência. Bom, como você acaba tendo um aumento de agilidade e também uma precisão na execução de tarefas, você acaba tendo basicamente um ganho de eficiência, né? E também com isso você, consequentemente, vai acabar tendo uma redução de erros, né, na hora da execução desses processos. Redução dos custos de produção. Na indústria 4.0, as máquinas têm maior capacidade de autonomia na execução dos processos ou mesmo na programação de rotinas de manutenção. Bom, com todas essas outras vantagens que eu falei, né, essas outras duas vantagens que eu falei, você acaba tendo o quê? Você acaba gerando uma economia, né, você acaba economizando e você acaba, né, consequentemente gerando oportunidades de você reduzir o gasto, né, e consequentemente também aprimorar os seus resultados. Bom, agora eu vou falar sobre os pontos negativos da indústria 4.0, né? O desemprego. A falta de mão de obra capacitada para lidar com novas tecnologias e a resistência a mudanças pode gerar uma onda de desempregos. Isso acontece, né, porque muitas pessoas ali têm um conhecimento obsoleto, né, e acabam consequentemente com isso não se atualizando para as mudanças que a indústria 4.0 acaba trazendo. Cyberataques. Também pode se esperar problemas de segurança à medida que mais dispositivos são conectados na internet. Bom, isso é algo coerente que aconteça, né? Que quanto mais dispositivos conectados à internet, mais possibilidades de cyberataques irão ter, né? Até porque quanto mais dispositivos conectados, são mais brechas, né, para alguma ocorrência de cyberataque acontecer, né? Utilização das tecnologias para fins escuros. Outra grande preocupação está em como a tecnologia será utilizada no mercado. Claro que
A indústria 4.0 ela veio para ajudar, né? Ela veio para revolucionar o processo de manufatura, para ajudar as empresas, né? Mas também existem pessoas mal intencionadas, né? Que podem acabar usando isso para prejudicar outras organizações ou até mesmo outras pessoas, né? Isso também está ligado diretamente com a ocorrência de cyberataques. Bom, qual que é o objetivo da indústria 4.0? Bom, o objetivo dela é continuar revolucionando as organizações com as tecnologias que ela tem a oferecer, né? E com as outras tecnologias que ainda virão. E com isso também, né, as empresas vão acabar obtendo uma maior eficiência na sua produtividade, né? E consequentemente também vai acabar gerando novos empregos, né, para as áreas de tecnologia. Bom, mas ainda assim é necessário que a gente estude uma maneira de melhor aplicar a indústria 4.0 para que os impactos negativos não sejam tão grandes, né? É claro que o ser humano está em constante evolução, junto com a tecnologia também que está em constante evolução. Então, temos que ver uma maneira de aplicar a indústria 4.0 para minimizar os impactos negativos e assim a gente poder focar nos impactos positivos para que assim a gente consiga aproveitar melhor e ao máximo, né, o que a indústria 4.0 tem a nos oferecer. Bom, agora eu vou dar uma contextualização sobre quais os problemas que meu projeto conseguiria resolver. Bom, aqui no território brasileiro, a violência consome cerca de 4% do PIB, né? E esse dado, ele vem do relatório de custos econômicos da criminalidade no Brasil. E essa mesma pesquisa também aponta que durante 20 anos, a criminalidade fez com que o país perdesse 450 milhões em capacidade produtiva, né? Então, devido a esse alto índice de criminalidade, né, as empresas e comércios também foram adotando o costume de se ter sistemas de segurança, né, para que possa ser evitado futuros prejuízos, né, e futuras eventualidades indesejadas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os vazamentos de gases, né, que também é um dos problemas que meu projeto conseguiria estar resolvendo. Bom, o monitoramento de gases ele é de extrema importância, né? E segundo pesquisa, só em São Paulo, o Corpo de Bombeiros registrou 4.055 casos por acidentes de vazamentos de gás por conta do gás GLP, né, que é o gás líquido de efeito de petróleo, que é normalmente o gás mais usado em botijões de gás. E ele é um equipamento também que é muito importante para a funcionabilidade das empresas, né, para que elas consigam preservar a integridade dos seus funcionários, a segurança do seu patrimônio e a saúde das pessoas que estão em volta. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a justificativa para estar realizando esse projeto. Devido aos altos índices de violência aqui no Brasil, foi surgindo conforme o tempo a necessidade de criação de sistemas de segurança, para que isso possa ser aplicado em organizações, em comércios e em residências também. E isso ajudaria a evitar danos à propriedade, invasões e percas de bens patrimoniais. Assim também como foi surgindo a necessidade de se ter um sistema de detecção a gás, para que assim a gente consiga evitar grandes percas, né, de funcionários e de clientes, né, que a gente consiga preservar a integridade deles e também que a gente consiga evitar grandes percas patrimoniais também, né. Bom, agora eu vou falar um pouco da importância desse projeto e, bem, não tem dinheiro que pague, né, pela tranquilidade da gente saber que a nossa família e o nosso patrimônio está bem protegido, né. Porém, no início, teria apenas o valor da instalação do projeto, né, o que poderia acabar sendo algo um pouco caro. Mas, porém, no passar do tempo, né, o valor seria apenas da manutenção. E também esse projeto conseguiria, né, tá prevendo alguns tipos de acidentes e assim conseguir evitar situações bem desagradáveis. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o site que foi utilizado para a realização do projeto, né, que é o site Tinkercad. Ele é um site da Autodesk, né, disponível gratuitamente. Ele é um site de simulação, né? E nesse site a gente tem diversos dispositivos, né, diversos componentes que a gente pode estar utilizando para realizar diferentes projetos, né? Dá para encaixar diferentes ideias aqui e ter uma ideia também de como esse projeto ficaria, né, aplicado na vida real. Bom, agora eu vou explicar um pouco a função que cada componente teve no projeto.
Começando pelo teclado matricial, ele tem a função de possibilitar que o usuário digite sua senha, né, para que assim o sistema seja ativado ou desativado. Agora, o buzzer, ele tem a função de sinalizar para o usuário emitindo sons, ou seja, quando houver alguma invasão, algum furto ou algum vazamento de gás, o buzzer vai fazer essa sinalização sonora para o usuário. Já o LCD, ele tem a função de justamente melhorar a interação com o usuário, né? De que o usuário possa ver o que está acontecendo, né? O que foi detectado, né? Se foi algum vazamento de gás ou se foi alguma invasão. Agora, as placas de ensaio, elas têm a função de simplificar as conexões, né? Ou até mesmo possibilitar alguma alteração no circuito caso seja necessário. O Arduino NR3, que foi o Arduino utilizado no projeto, ele tem a função de interagir com cada dispositivo. O sensor PIR, ele tem a função de detectar movimentos. Já o sensor MQ2 tem a função de conseguir fazer a detectação de gás, né? Esse sensor consegue fazer a detectação de diferentes tipos de gases, né? Como hidrogênio, butano, metano ou até mesmo fumaça. Agora os jumpers, eles têm a função de criar uma comunicação entre o dispositivo e o Arduino, né? Para que assim possa haver um meio de caminho físico, né, para essa comunicação. Agora, o resistor, ele oferece certa oposição à corrente, né? O resistor de maneira isolada, ele consegue oferecer certa oposição para a passagem da corrente, né? Para que assim nenhum dispositivo seja danificado. Eu comecei declarando a biblioteca Include Liquid Crystal, que é justamente para incluir essa biblioteca do LCD para que o LCD possa realizar suas funcionalidades. E logo abaixo eu declarei algumas variáveis, que algumas estão conectadas a portas do Arduino e outras com o intuito apenas de armazenar informações. Logo abaixo, no Void Setup, eu coloquei as conexões Output e Input, ou seja, são algumas informações que irão entrar e sair do Arduino, e depois logo abaixo eu coloquei o lcd.begin. Logo abaixo disso eu coloquei o Void Alarm, que ele vai ter o intuito de fazer com que o sensor PIR funcione. Ou seja, quando o estado PIR for igual a zero, então ele vai printar sem movimento. O lcd.setCursor está ali apenas para organizar o print de maneira melhor na tela. Agora, se ele não for igual a zero, então ele seria igual a 1. Quando ele for igual a 1, né, na parte do else agora, ele vai dar como detectado e irá ativar o piezo, né, que é o buzzer. Bom, agora descendo para a parte do void loop, eu coloquei um lcd.print insira a senha para que o usuário possa saber que ele tem que inserir a senha. E logo depois eu coloquei um delay de 2 segundos apenas para o usuário ter um tempo de resposta mais agradável. Logo abaixo, eu coloquei na parte do teclado, né, na programação do teclado, que se todas as linhas estiverem low, elas só vão se tornar high enquanto uma delas for pressionada. Ou seja, para essa condição ser verdade, as linhas primeiramente precisam estar em low. E como eu já defini elas como low, então essa condição vai acabar se tornando uma verdade. Então eu coloquei ali se T, que agora, né, eu já estou programando as teclas do teclado, que se T for igual a 11, lembrando que T é apenas um valor simbólico, poderia ser qualquer outro no lugar dele, a linha 1 é pressionada enquanto a primeira coluna está em high. O dígito equivalente é 1. Ou seja, esse dígito eu deixei ele armazenado na variável dit, que é igual a 1. E incrementei ele com dit++. E deixei um lcd.print asterístico, né, para apenas quando o usuário estiver digitando a senha aparecer um asterístico ao invés do próprio número. E fui usando essa mesma lógica para fazer todas as colunas do teclado, né, para fazer basicamente a programação do teclado em si. Agora, quando a senha for correta, se conf for igual a 10, ou seja, se todos os 10 números que o usuário digitou estiverem corretos, então a senha estará correta e o sistema será ligado e o monitoramento irá começar. Então, depois disso, eu chamei o alarme, que é a parte do sensor PIR, e depois comecei a implementar o sensor de gás, a fazer o código dele. Então, deixei int valor gás é igual a analog read pino gás, ou seja, o valor gás vai estar lendo o pino gás, né?
Então depois eu deixei o valor gas, que é igual a map, né? Eu utilizei a função map para quê? No datasheet do sensor de gás, né, do sensor MQ2, estava lá que ele mostra de no mínimo 300 até 750. Então eu deixei a função map, né? Valor gas é igual a map. Aí depois eu deixei valor gas 300, 750, 0 e 100. Porque eu quero que ele mostre para o usuário valores entre 0 e 100. E logo depois eu dei um lcd.print porcento gás. E depois eu printei o resultado de gás, né? E quando tiver gás, eu pedi também para que o piezo seja ligado. Agora, caso a senha não seja correta, então se o conf for diferente de 10, se em todos os 10 números que o usuário digitou, se algum deles for diferente da senha, né, padrão, então a senha estará incorreta. Então eu pedi para que a variável seja zerada e que também apareça a senha incorreta para o usuário saber que a senha está incorreta. E também deixei um delay de 1 segundo e também pedi para zerar a variável conf. Bom, agora eu irei iniciar a execução do projeto. Irei iniciar a simulação e, de primeiro caso, eu irei digitar a senha erradamente. Apareceu no LCD senha incorreta e pediu para o usuário inserir a senha novamente. Agora irei inserir a senha de maneira correta. E apareceu no LCD senha correta monitorando, ou seja, o sistema foi acionado. Contanto, ao decorrer do projeto, infelizmente teve alguns erros que infelizmente também eu não consegui estar resolvendo. Por exemplo, o sensor de movimento, ele está printando no LCD que ele está sem movimento. Contudo, se eu mexer nesse sensor de movimento, ele ainda vai continuar printando no LCD que está sem movimento, sendo que era para printar que algo foi detectado. Agora, o piezo ele está fazendo som por conta que o sensor de gás está detectando gás, por uma pequena porcentagem que seja, mas ainda está detectando. Contudo, no sensor de gás, se eu trazer o gás para perto do sensor, ele não vai alterar no LCD. Agora, se eu trazer o gás para perto do sensor e iniciar outra simulação, irei digitar agora a senha novamente. Agora a senha está correta, monitorando. E o sensor de gás está captando agora uma alta densidade de gás. Repito, no projeto teve alguns erros que infelizmente eu não consegui estar resolvendo. Tentei de diversas maneiras, de diversos modos, mas infelizmente não consegui estar obtendo um resultado. Bom, foi realizada diversas pesquisas ao decorrer do projeto, tanto em relação com a indústria 4.0 ou aos altos índices de violência aqui no Brasil e também acidentes envolvendo vazamento de gás. Também dei uma revisada no conteúdo da linguagem C++ e também obtive aproximação com a plataforma Tinkercad e os componentes. E mesmo que o projeto não tenha dado certo, também obtive experiência tanto em relação a colocar novos equipamentos de hardware, né, para fazer a implementação, assim como foi o caso do teclado, mas também um pouco em relação da linguagem C++ também.